Fala galera, bem-vindo ao canal Epistemologia, o seu canal do conhecimento. E hoje eu estarei respondendo a esta pergunta: Lula é inocente? Lula foi inocentado? Bom, mas primeiro, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações aqui do nosso canal, ok? Vamos lá, gente. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu por anular todas as decisões processuais contra o ex-presidente Lula, que fora tramitada ali na Justiça Federal do Paraná. Todos os processos, então, deveriam ser apreciados pela Justiça do Distrito Federal. E a tramitação, neste caso, voltou, né, à estaca zero. Mas veja, os especialistas afirmaram que, em tese, todas as provas produzidas até naquele momento podem ser reaproveitadas, ou poderiam, né, na realidade, ser reaproveitadas pelo novo juiz que pegasse o caso. Sendo assim, gente, ficam derrubadas as condenações de Lula nos casos do Triplex do Guarujá e do Sítio de Atibaia, restabelecendo, portanto, os direitos políticos do petista, né? Ou seja, como ele não sofrera nenhuma condenação desde então, desde essa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma condenação, por exemplo, como ele havia sofrido em segunda instância, ele está apto, né, obviamente, a concorrer à presidência da República. Mas veja, a PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou um recurso em março do ano passado contra tal decisão do ministro Fachin. No recurso da PGR, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que assina a peça, defende que as denúncias apresentadas pelo MPF, né, Ministério Público Federal, tiveram sucesso em demonstrar de forma clara o elo dos fatos investigados nos 4 processos com os casos de corrupção na Petrobras. Uma das principais teses da acusação é que os recursos desviados de contratos com a Petrobras abasteciam uma espécie de conta corrente geral de propinas, a partir da qual as vantagens indevidas seriam transferidas ao ex-presidente. A PGR argumenta ainda que o reconhecimento da competência da 13ª Vara Federal do Paraná para julgar Lula, abre aspas, perdurou por um longo período de cerca de 5 anos, fecha aspas, e que modificar o entendimento naquela altura, né, conforme foi colocado, geraria instabilidade processual, insegurança jurídica. E a pergunta que se põe é: por que demorou tanto tempo? Por que o Lula fora julgado e condenado e defendido pelos melhores advogados que o dinheiro podia pagar, e mesmo assim não foram capazes de livrar o Lula dessa condenação? Precisou o STF. Bom, mas em ambos os casos, do Triplex do Guarujá e do Sítio de Atibaia, Lula foi acusado de ter recebido benefícios de empreiteiras como contrapartida por contratos superfaturados que elas obtiveram com a Petrobras durante o governo PT. Sua defesa, ou seja, os advogados dele, negam. Vale lembrar que o ex-presidente ficou preso entre 2018 e 2019 devido à condenação em segunda instância no caso do Triplex. Assim, o ministro não julgou o mérito do caso, ou seja, se Lula seria ou não inocente. Portanto, Lula não foi inocentado, apenas tomou uma decisão técnica determinando que, na verdade, o julgamento deveria ter acontecido em outro local, ou seja, não no Tribunal Federal do Paraná, mas no Tribunal do Distrito Federal. Veja, na visão dos defensores, isso contrariava o princípio do juiz natural, segundo o qual a vara para a qual um caso é remetido tem relação com o local dos crimes investigados, ou seja, que para se julgar um crime, deveria se julgar o crime no qual ele fora executado ou no qual ele estava sendo investigado. Bom, uma decisão do plenário do STF do início da Lava Jato, porém, veja só, permitiu que todos os casos envolvendo corrupção na Petrobras fossem mantidos em Curitiba, ou seja, havia uma decisão para serem mantidos em Curitiba, e isso foi mudado posteriormente.
Por que será, hein? O que mudou então? Bom, Fachin disse que há novos entendimentos do Supremo que levaram diversos processos a serem distribuídos para outras varas do país, ou seja, foi tomada uma decisão simplesmente, agora nós temos um novo entendimento, depois de 5 anos. Bom, nesse contexto, ele considerou que as acusações contra o ex-presidente, o Lula, deveriam ser julgadas pela Justiça do Distrito Federal e não mais na Justiça Federal do Paraná. Bom, segundo a decisão de Fachin, os supostos atos ilícitos citados nos processos contra Lula, iniciado em Curitiba, não envolviam diretamente apenas a Petrobras, mas ainda outros órgãos da administração pública, ou seja, essa foi a desculpa. Bom, com relação aos vícios praticados, vamos dizer assim, não sei se é o termo jurídico correto se dizer, mas os vícios que foram supostamente praticados pelo Sérgio Moro, e por isso foi considerado suspeito também para julgar o caso, eu vou deixar parte de um vídeo de uma autoridade no assunto, o jurista Ives, falando sobre essa questão do Moro e sobre a forma que o Moro conduziu o processo. Vamos ver. A conversa do Moro com os membros do Ministério Público tem havido algo que pudesse influenciar o processo. O processo foi baseado em provas. O aspecto que me impressiona é que as 200 e poucas páginas da decisão do juiz Sérgio Moro, que tratou mal os advogados, mas não cerceou a defesa, e em tapete vermelho os membros do Ministério Público, mas a decisão dele foi uma decisão baseada exclusivamente em fatos, em provas, testemunhas, etc. O que vale dizer, eu não vejo como se possa considerar que essa decisão, por ter sido através de prova ilegal, de prova ilícita, de quebra de sigilo, eliminado, até porque não houve demonstração de que essas provas foram forjadas. Então, a meu ver, eu nunca faço críticas às pessoas, mas apenas aos esquemas, às ideias. O Moro, evidentemente, tratou melhor o Ministério Público e a advocacia. Escrevi um livro nesse sentido, a importância do direito de defesa, com presidentes do Conselho Federal da Ordem, de conselhos estaduais, de professores, mostrando que os advogados deveriam ser melhor tratados nesse esquema da Lava Jato. Mas o julgamento em si foi um julgamento correto. E no julgamento correto, o crime que lá foram relatados me parece muito claro. Razão pela qual eu entendo que não foi inocentado. A PGR, não satisfeita com a resposta de Fachin, pediu que o caso fosse julgado, então, pelo colegiado, ou seja, pelo plenário do Supremo. Daí você já sabe qual foi o resultado. Em abril do ano passado, o STF decidiu de forma colegiada anular as decisões da Justiça Federal de Curitiba contra o ex-presidente Lula em 4 processos da Lava Jato, tornando Lula, deste modo, elegível para disputar as eleições. Bom, Lula, segundo os especialistas, até poderia ser condenado, isto o ano passado, mas de acordo com a análise dos especialistas naquele momento, disse que isso não aconteceria com velocidade suficiente para torná-lo inelegível para, no caso, as eleições que teremos agora em outubro deste ano. Bom, ou seja, aquilo que eles falaram realmente não foi possível, porque a justiça no Brasil é morosa. O que nós podemos ver com isso, que o STF escancarou as portas para a prescrição deste julgamento do caso do Triplex. Aí veja, no fim do ano passado, em dezembro, o Ministério Público, a MPF, o Ministério Público Federal, pediu o arquivamento do caso do Triplex. Ou seja, a primeira condenação do ex-presidente na Lava Jato, após reconhecer a prescrição, a possível prescrição do processo, que não pudesse ou não pode mais ser julgado por este caso, devido à demora na tramitação da ação. Veja só como acreditar na Suprema Corte. Essa que deveria ser a guardiã da Constituição, Federal. Aí eu digo sinceramente, que Deus
nos ajude. Eu quero aqui deixar uma analogia para vocês refletirem. Veja só, o Lula criminoso com um rato. Veja bem, um rato, quando ele escapa, quando ele escapa de uma ratoeira, ele escapa dessa ratoeira por causa da mola frouxa. Mas veja, o rato, ele não deixa de ser sujo e muito menos ser um rato. Ou seja, é a ratoeira que está corrompida, ou seja, ela não está fazendo o trabalho pelo qual ela foi projetada a fazer, ela não está fazendo com eficiência. Assim, gente, infelizmente no Brasil, criminosos como o Lula, ele não saiu da cadeia e, no caso do triplex, ele não foi inocentado. Acontece que as leis aqui são frouxas e aqueles que deveriam guardá-las e deveriam fazê-la cumprir, não o fazem. Enfim, é lamentável. Mas veja, Lula, ele não foi inocentado. Infelizmente, por causa da nossa lei, da morosidade e da falta de punição, o caso triplex foi prescrito, ou houve uma prescrição. O que é uma prescrição? É quando um caso ele tem um prazo para ser julgado e ele não é julgado dentro daquele prazo e ele não pode mais ser julgado. Onde já se viu isso? Só no Brasil. E veja, o Brasil que tem uma justiça morosa. Isso nem deveria existir aqui no Brasil. Não para casos como este. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, ok? Então, até a próxima!